Ok, começamos a gravar. Então, vamos falar um pouquinho sobre calcular pontos por história. Tem uma outra técnica que é um pouco mais antiga, chamada pontos por função, que é a análise de pontos de função. Tá? Aqui, na metodologia ágil, no Scrum, é chamada de pontos por história. O que influencia quando eu vou calcular pontos por história? Tem o chamado homem dias ideal. Aí eu brinco que se vocês quiserem colocar mulher dia, para não ficar muito machista, né? Pode ser pessoas dias também, não importa, tá? Mas tem uma série de questões que são bastante subjetivas. Experiência da minha equipe, tamanho da equipe, uma equipe maior vai conseguir entregar em menos tempo, complexidade, né? Então, quanto mais complexo for a aplicação que eu vou desenvolver, mais tempo vai levar. O tipo de interação, porque algumas coisas que eu vou implementar vão ter interação humana, né? Interface humano-computador. Algumas coisas podem ser só interações entre aplicações. Um exemplo que eu uso, que é bem comum, é folha de pagamento, né? A minha empresa manda para o banco a folha de pagamento para depositar o salário dos funcionários. É a interação de uma aplicação com a outra, não tem uma interação humana necessariamente, que pode ser feito a partir de alguma aplicação que roda sem alguém ter que usar uma interface para isso, né? Quantas regras de negócio tem? Quanto mais regras de negócio, mais complexo para implementar. Questão do CRUD, tem que fazer as 4 operações do CRUD. Aqui, por exemplo, eu escrevi retrieve, lá na outra apresentação estava read, é a mesma coisa, tá? Só ler, consultar. Eu tenho que fazer um update, que é mais complexo, tem que fazer as 4 operações, então, as 4 operações é mais complexo do que fazer só o update. Então, tudo isso aqui vai influenciar em definir quantos pontos aquela história tem, que é o que vai me dizer quanto tempo eu levo para fazer. E de onde é que vem, então, o chamado ponto por história? Então, aqui tem um exemplo, de como é que eu posso construir esses pontos por história. Se 2 pessoas trabalharem numa história, sem nenhum tipo de distúrbio, sem nenhum impedimento, né? Em quantos dias eles conseguem apresentar uma implementação pronta? Tá? Não é protótipo, não é modelagem, nem nada disso, é funcionando. Um exemplo. Com 2 pessoas, para fazer essa história, são necessários 6 dias. Então, há 6 dias, né, nós temos o que aqui? 12 pontos por história. Tá? Eu preciso de 2 pessoas em 6 dias. 2 vezes 6, 12. Então, essa história é uma história que leva 12 pontos. Então, cada história, a equipe vai quebrar ela em tarefas, e a equipe vai olhar para a história e vai decidir em quanto tempo a nossa equipe consegue construir. Quantas pessoas são necessárias e quantos dias. A equipe precisa de 2 pessoas só para essa história, e vai levar 15 dias. 2 vezes 15, 30. A história tem 30 pontos. Eu vou pegar essa história, que é uma história mais simples, por exemplo, login do cliente. Isso uma pessoa faz num dia, até porque a gente já tem um monte de coisa pronta, vai reutilizar. Então uma pessoa faz em um dia, é um ponto. Então, nós, como equipe, vamos olhar as histórias com a nossa experiência, o que nós entendemos do negócio, das tecnologias que são envolvidas, o que nós já temos desenvolvido, e vamos estimar quantos pontos. E depois a gente vai colocar isso dentro do sprint, de acordo com quantos pontos nós acreditamos que conseguimos cumprir dentro de cada ciclo. Como é que eu posso, então, calcular essa velocidade? Definir a velocidade estimada. Então, nós, como equipe, vamos estimar a nossa velocidade, qual é a nossa taxa de produtividade, o quanto nós conseguimos entregar. Claro que se eu já tenho experiência, isso é mais fácil, né? Tradicionalmente, a nossa equipe consegue entregar tantos pontos por história a cada 15 dias. Então, fica mais simples, né? E a ideia que eu vou colocar dentro do sprint uma quantidade de histórias sem exceder essa velocidade que nós estimamos. Nós estimamos que a gente consegue fazer 30 pontos por história em cada sprint, eu não vou forçar a barra e botar 50. Eu vou colocar dentro dos 30, tá? Porque a ideia é que eu tente entregar dentro do prazo possível, né, previsto, estimado, com qualidade. Então, se eu colocar coisa demais, provavelmente eu não vou conseguir entregar, e aí isso vai ficar para um próximo sprint, ou eu vou entregar sem qualidade. Vai ter erro, não conseguir testar, não vou conseguir implementar tudo que estava previsto para entregar aquela funcionalidade para o usuário, e daí também não adianta. Como é que eu faço para calcular a velocidade? Então, 3 possibilidades, tá?
o chamado tempo de ontem, o chamado fator de foco e o planning poker. Tá? São 3 sugestões que alguns autores usam para fazer esse cálculo. Tempo de ontem, o que a gente faz? A gente olha para o histórico da nossa equipe. Pode olhar só para o sprint anterior ou pode fazer uma média dos últimos sprints. Então, um exemplo aqui, vamos supor que a gente tinha um sprint de 15 dias, 3 semanas, e nós tínhamos 4 pessoas na equipe. É um sprint que já passou, tá? E aí nós temos ali quantos dias as pessoas trabalharam no sprint. A pessoa 1 e 3 trabalhavam os 15 dias todos, a pessoa 2 só trabalhou 13 dias, e a pessoa número 4 trabalhou 7 dias. Ah, por que nem todo mundo trabalhou todos os dias? Aqui não está escrito, né? Ah, ficou doente, estava trabalhando num outro projeto, além de trabalhar no projeto, tem as operações diárias da empresa, então naquele dia ele não pôde trabalhar no projeto, trabalhou numa outra operação, não sei, não conseguiu cumprir os 15 dias. Eu vou somar tudo isso, então, pego a minha equipe, quantas pessoas tinham, quantos dias cada uma trabalhou naquele sprint de 15 dias, e aqui somando eu chego em 50, tá? Então eu tenho um cálculo que no sprint que passou, né, tempo de ontem, né, a minha equipe tinha 50 homens dias disponíveis. Fator de foco. O que é o fator de foco? Eu vou verificar o quanto a minha equipe está conseguindo produzir, tá? Eu vou mostrar depois um cálculo, a gente vai fazer um exercício também. Quanto maior o fator de foco, melhor. Tá? Ah, eu tenho uma equipe, por exemplo, que está num fator de foco de 30%. É muito ruim, né? Eu estimo o quanto eu quero produzir, o quanto eu quero entregar, e a minha equipe consegue entregar 30% do que estava previsto. É um fator de foco muito ruim. Ah, eu tenho uma equipe que está entregando 100%. É um fator de foco excelente, né? Então, é uma medida que a nossa equipe vai fazer, vai verificar o que está conseguindo entregar e vai tomar uma decisão num próximo ciclo. Nós vamos fazer um esforço para que a equipe aumente esse fator de foco, ou nós vamos ser mais realistas e fazer com que as histórias caibam dentro do nosso fator de foco. Eu não vou aumentar o fator de foco, porque eu não consigo produzir mais, e aí, então, eu vou colocar as histórias dentro desse meu fator de foco. Né? E aí, para fazer o fator de foco, a sugestão é também trabalhar com a ideia do tempo de ontem, né? Olhar o que aconteceu e, a partir daquele tempo de ontem, verificar como é que nós estamos conseguindo produzir. E aí tem ali uma fórmula para fazer o chamado fator de foco, que é a velocidade real dividido pelos homens dias disponíveis. Velocidade real é somar as estimativas iniciais de todas as histórias que eu consegui entregar no sprint, que realmente foram finalizadas. Por exemplo, pegar um sprint que tinha 3 pessoas na equipe em 15 dias. E nós conseguimos entregar 18 pontos, tá? Somando tudo que nós conseguimos implementar. Ah, eu tinha 3 pessoas que trabalharam 15 dias, 45 homens dia. E eu consegui entregar 18 pontos. 18 dividido por 45 dá 0,4. 0,4 é 40%, ou seja, eu consegui verificar que a minha equipe está entregando 40% somente do que estava previsto. Ou seja, ela estimou que ia fazer 100, entregou 40. Não é nada bom, né? Velocidade estimada, quantos homens-dia eu tinha, né? Ao tempo de ontem, eu tinha 50 homens-dia, vezes a minha estimativa, então, meu fator de foco de 40%, significa que num próximo sprint eu vou conseguir entregar 20 pontos por história. Ah, tá muito ruim. Ou seja, nós como equipe, né, não vem ninguém de fora, lembra que aqui a ideia é ser uma equipe auto-organizada, nós, equipe, olhamos, nosso fator de foco, 40% é péssimo. O que vamos fazer para aumentar o fator de foco? Aí a equipe vai ter que decidir alguma coisa. Não estamos trabalhando corretamente, estamos tendo conflitos internos, é muito trabalho para uma equipe muito pequena, e aí vamos precisar, então, que o patrocinador do projeto aumente a equipe. Uma pessoa ficou doente no sprint anterior, e agora no próximo sprint ela vai participar, então a gente espera que vai conseguir corrigir isso, porque essa pessoa vai conseguir cumprir as atividades que não conseguiu cumprir anteriormente, mas de alguma forma eu vou tentar me organizar. Ou eu vou colocar as histórias dentro desse fator, que é a ideia ali, ó, tem 50 homens dia, com um fator de foco de 40%, no próximo sprint eu vou fazer 20 pontos. Eu vou, então, selecionar do backlog de produto os próximos 20 pontos que são mais importantes. E aí eu não faço alguma tentativa de aumentar a minha produtividade. Eu faço com que as histórias caibam na minha produtividade. Então, isso aqui depende muito
do estilo da equipe e de quantas pressões externas vão influenciar, né? E daqui a pouco o meu patrocinador começa a olhar que a equipe está produzindo pouco demais. E aí vai começar a pressionar para que a equipe produza mais. Então, 40% é pouco. Ah, eu quero 70%, eu quero 80%. Aí, um exemplo que eu uso às vezes é assim: como é que eu, aluno da universidade, meço a minha produtividade? Por exemplo, como é que vocês sabem que vocês estão indo bem numa disciplina? Ou terminou a disciplina e vocês sabem que vocês foram bem? Alguma ideia? A Alguém? partir da nota? A nota, né? Vocês têm uma média, a média é 7. Na verdade, a média final para passar numa disciplina é 5, né? Mas a média é 7. Então, se eu passei com média 7, 70%, eu estou numa produtividade razoável, né? Ah, eu me matriculei em 5 disciplinas. E chega no final do semestre, eu reprovei em 4, passei só numa. A minha produtividade está muito baixa. Ah, eu me matriculei em 5 disciplinas e passei por média nas 5. Minha produtividade está muito boa. Ah, eu me matriculei em 5 disciplinas e tirei nota 10 em todas. Produtividade excelente. Então, eu tenho uma métrica, né, uma forma de medir. Nem sempre alguém de fora vai vir e vai dizer para mim que eu não estou cumprindo as medidas, né? Ah, eu sou um aluno de universitário, estou na graduação, estou na pós-graduação e eu não passei numa disciplina. O problema é meu, ninguém vai vir de fora me dizer, ah, você não está cumprindo a sua produtividade. Mas numa empresa isso vai acontecer, né? Em algum momento alguém vai olhar para a minha equipe, seja com metodologia ágil ou não, e vai ver que nós não estamos produzindo como deveríamos. E aí pode vir alguma coisa de fora para não necessariamente me pressionar a produzir mais, mas que eu possa dizer para o meu patrocinador que com o tamanho da equipe não dá. Ah, então eu não vou conseguir entregar, a não ser que atualmente a equipe nós não conseguimos dar conta disso que está sendo pedido. Tá? Para eu poder fazer o cálculo, eu tenho que quebrar em tarefas. Não tem como eu só ler a história do usuário, né? Ah, como cliente eu quero comparar os preços dos produtos. Isso é muito abstrato. Então, sem fazer toda aquela tarefa de olhar a história, quebrar tudo em tarefas, para eu entender o que eu vou implementar, o que já existe pronto, se tem interação com o banco de dados, se eu não fizer toda a quebra de tarefas, eu não consigo estimar o tempo. E isso, o meu Product Owner, que é o dono do produto, não tem que se preocupar, porque o Product Owner, ele me traz a visão do cliente. A visão tecnológica, técnica, de implementação, é da equipe. Então, ele não precisa saber, ah, essa história foi quebrada em 10 tarefas, essa história tem interação com o banco de dados, essa história tem interação com uma outra aplicação. Isso não interessa para o PO. Tá? As tarefas são coisas que interessam para a nossa equipe. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, que é um exercício, que se eu não coloquei no Moodle ainda, eu coloco depois, tá? Mas acho que o exercício eu já tinha colocado lá. Que é um exercício para ajudar a gente a fazer um cálculo de pontos por história, trabalhando com o tempo de ontem e também com o chamado fator de foco. Deixa eu mostrar aqui nossa ideia aqui. Ó. Diz o seguinte, ó. Sabendo-se que o total de homens dias disponíveis é a soma dos dias em que as pessoas da equipe estiveram disponíveis no último sprint, então eu estou lendo o tempo de ontem, tá? E considerando um sprint de 15 dias, calcule o total de homens dias disponíveis de acordo com o quadro abaixo. Então, eu tenho ali uma equipe com 3 pessoas, a Ana, o João e o José. E num sprint de 15 dias, a Ana e o José trabalharam os 15 dias e o João trabalhou só 10 dias. Ah, então eu estou olhando o tempo de ontem, uma coisa que aconteceu. Ah, então no sprint anterior, eu tinha 3 pessoas e elas não trabalharam todos os dias. Eu tenho ali uma soma de 40. Tá? Então, meu total de homens dias disponíveis, que é o tempo de ontem, é 40. Tá? Com esse tempo de ontem, eu posso pensar o seguinte, tá, então meu próximo sprint, eu vou continuar com 40. E eu vou tentar colocar 40 pontos por história. Trabalhar com o tempo de ontem. Tá? Mas eu vou agora fazer um outro cálculo aqui, que é o fator de foco, para eu ter uma ideia de quanto é que a minha equipe está conseguindo cumprir ou não. Mas eu poderia trabalhar só com esses 40 se eu quisesse só usar o tempo de ontem. Então, vamos seguir o exercício. Número 2. Com base no total de homens dias disponíveis calculado no exercício 1, calcule o fator de foco dessa equipe, considerando que... vou olhar então o que diz ali. No último sprint, das histórias apresentadas abaixo, a equipe concluiu as 4 primeiras.
O número do lado esquerdo representa a estimativa em pontos por história. Então, aqui eu tenho as histórias do usuário, como se fossem cartõezinhos. Não está escrito o que ela é, né? Então, aqui dentro poderia estar escrito, né? Comparar preços, forma de pagamento, fazer login. Só está escrito ali o tempo. Tem duas histórias com 8 pontos, uma história maior de 14 pontos, provavelmente a mais complexa, né? Uma história de 2 pontos, outra história com 8 pontos e uma história com 10 pontos. E estão numa ordem, né? Nós tínhamos esse backlog, nós tínhamos selecionado essas histórias para serem implementadas naquela corrida, naquele sprint, e nós conseguimos fazer as 4 primeiras. Eu vou somar quanto tempo deu. As 4 primeiras, 8 com 8, 16, com 14 dá 30, com 2, 32. Significa o quê, então? Que nós conseguimos cumprir 32. Tá, mas se eu olhar o tempo de ontem, eu tinha 40 homens dias disponíveis. Mas nós não conseguimos fazer os 40, tá? O nosso valor ali de verdade foi 32, porque a gente conseguiu fazer essas 4 primeiras. Aí a letra B diz o seguinte: calcule o fator de foco aplicando a fórmula fator de foco igual a velocidade real dividido pelo número de homens dias disponíveis. Então eu vou fazer aqui, o meu fator de foco. Qual é o fator de foco da minha equipe? Nossa velocidade real, 32, que foram as 4 histórias que a gente conseguiu fazer, dividido pelo número de homens dias disponíveis que nós tínhamos, que era 40, eu chego no fator de foco de 0,8. Isso significa 80%. É um fator de foco bem interessante, tá? Estatisticamente, uma média interessante é 75%. Então, cientificamente falando, 75% é uma boa média. Tanto é que quando eu falo, por exemplo, que um aluno, para não reprovar, tem que ter nota e frequência, a frequência é 75%. A média, geralmente, na maioria das universidades, é média 7. Então, 75% é um número estatisticamente bom. Tá? Então, essa equipe está com um fator de foco bem interessante. E aí, vamos seguir aqui, tentando pensar no próximo sprint. Então, a ideia de calcular a velocidade é a gente pensar para frente também, né? Eu olho o que aconteceu atrás e vou planejar o que vai vir adiante, né? No meu próximo sprint. Até porque, se eu olhar aqui na letra A, ó, eu tinha um número de histórias aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós conseguimos fazer 4. Tem 2, ó, que vão ter que ir para o próximo sprint. Estavam previstas para esse sprint e a gente não conseguiu cumprir, né? Então, elas vão ter que ir para frente, né? Eu estou pensando no próximo sprint agora, vamos planejar. Então, 3. Considerando que no próximo sprint, mais 2 pessoas serão agregadas à equipe. Eu tinha 3 pessoas, agora eu vou ganhar mais 2. 5 pessoas. Nos últimos 7 dias. Então, está me dizendo o quê? Que 2 pessoas novas vão trabalhar 7 dias. Isso me dá 14 dias. Ou 14 homens-dia, né? E considerando também que os demais estarão disponíveis durante todo o sprint. Eu tinha 3 pessoas antes, né? Então, os demais vão estar disponíveis 15 dias. 45. Qual é o meu total de homens-dia disponíveis agora? 45 mais 14. Tá? Isso dá 59. Isso é uma estimativa, né? Eu estou estimando que no próximo sprint, as 3 pessoas que eu tinha na equipe antes, a Ana, João, como é que eu tinha chamado ali? Ana, João e José, vão trabalhar os 15 dias. Pode não acontecer, né? Ficou doente, foi embora. Mas eu estou estimando, né? E eu tenho mais 2 pessoas que vão conseguir trabalhar só a metade do sprint, 7 dias. Tá, então agora eu tenho 59 homens-dias disponíveis. Vou, então, calcular a velocidade estimada do sprint. Aplicando a fórmula homens-dias disponíveis vezes o fator de foco da minha equipe. Então, eu tenho 59 e a minha velocidade estimada é o 59 multiplicado por 80%. Quer dizer, eu não estou estimando que eu vou conseguir cumprir 59 pontos. Como a minha equipe conseguiu me mostrar que o fator de foco dela é de 80%, eu vou fazer uma estimativa mais realista. Tá? A minha realidade é cumprir 80%. 59 vezes 0,8 dá 47,2, ou seja, 47
pontos por história. Não vou colocar quebrado, né? Então eu consigo, no próximo sprint, cumprir 47. O que não é ruim, né? Porque no anterior eu consegui cumprir 32. No próximo agora eu tenho mais pessoas ajudando, estou estimando que eu consigo cumprir 47. Não é excelente ainda porque eu não estou em 100%, né? Estou em 80% do que está previsto, mas já é uma coisa razoável, né? E aí diz o seguinte, ó. Com base no resultado do exercício 3, supondo que as próximas histórias seriam essas, né? Claro que, na verdade, eu teria que pegar o backlog, né? Em ordem de prioridade, né? Então, supondo que são essas próximas histórias aqui, ó, que estão em ordem de importância, então vieram do backlog em ordem de prioridade, quais eu incluiria no próximo sprint? Quantas eu consigo fazer dessas que estão aqui embaixo? Se eu posso cumprir 47. Lembre que não pode mudar a ordem, tá? Eu vou tentar otimizar para caber 47. Daí eu pego uma de 40 e pego uma lá de baixo de 7. Não, tem que seguir a ordem de prioridade, tá? Quantas que eu consigo fazer? As 3 primeiras ali. 3 primeiras, né? 12 mais 12, 24, mais 20, 44. Se eu botar a de 15, eu vou estar extrapolando a minha estimativa e eu não posso pegar nenhuma lá de baixo porque eu estou furando a ordem de prioridade, tá? Essa ordem de prioridade não pode ser mudada? Pode, o PO pode mudar, até por uma questão externa do projeto, né? A gente está fazendo o projeto e um concorrente nosso lançou alguma coisa e o PO vem e traz uma demanda e aí, então, eu reordeno no próximo sprint essas nossas histórias estão reordenadas. Mas, a princípio, aqui não. Elas estão nessa ordem e eu vou tentar encaixar agora o que eu consigo fazer. Então eu consigo fazer as 3 primeiras. Tá? Eu consigo fazer 12, mais 20. 44. Está dentro da minha estimativa dos 47. Tá? E aí, cada vez que eu terminar, eu posso refazer o cálculo, né? Aí eu verifico quantos homens-dia eu tinha, quantos conseguiram cumprir todos os dias do sprint, calculo o fator de foco e calculo qual é a velocidade estimada para o próximo sprint. E aí jogo as histórias de acordo com o que eu consigo cumprir. Ok? Todo mundo conseguiu entender o cálculo de ponto por história? Apesar de ser bem subjetivo, né? Porque aquelas decisões todas ali, né, de quanto nós conseguimos implementar, depende da equipe, né? Não tem, assim, alguma coisa pronta. É diferente. A análise de ponto de função, que é uma outra técnica, ela tem umas fórmulas para aplicar também, mas a equipe depois tem que decidir também a quantos pontos por função nós conseguimos fazer. Então, tem um pouco de subjetividade sempre, né? Quanto eu consigo, por exemplo, vocês trabalham durante o dia, né? O quanto vocês conseguem estudar para as disciplinas de pós-graduação, do curso que vocês estão fazendo, além do trabalho que você já tem para fazer. Eu trabalho todos os dias, manhã e tarde, aí faço a pós-graduação no final de semana e também estou fazendo um curso de extensão. Ou, por exemplo, que nem o nosso colega Marcelo, que é meu aluno de graduação também. Trabalho durante o dia, está fazendo o curso de sistemas de informação e também está fazendo a especialização. Isso tudo é uma estimativa de quanto eu acredito que eu consigo cumprir. Só que pode chegar no final do semestre e eu não conseguir cumprir, porque eu não dei conta de fazer todas as atividades. E aí eu vou repensar o próximo semestre, que é a ideia aqui, né? Eu olho o que aconteceu, verifico o que eu consegui produzir e cumprir, e estimo para frente, né? O meu próximo sprint. Estimo o meu próximo semestre, estimo a minha próxima semana, para eu conseguir fazer de acordo com a minha produtividade também. A não ser que alguém venha de fora e faça algum tipo de estímulo para aumentar a produtividade. Aumente o número de pessoas da equipe, ou faça algum tipo de motivação financeira. Se tu bater a meta de conseguir cumprir 100% dos pontos de história previstos do sprint, então vocês vão ganhar um bônus. Isso pode acontecer também, alguém vir de fora e motivar a minha equipe a aumentar aquela produtividade que ela tem. Tá? Tudo ok? Alguma dúvida por hoje? Não, bem tranquilo, professor. Bem tranquilo? Então, por hoje era só. Eu vou parar a gravação, depois eu coloco as gravações ali no Moodle para vocês. E amanhã aula presencial a partir das 8h30, ok? Ok. Certo, então? Então, boa noite para todos. Obrigado pela Valeu. participação de todos. Nos vemos amanhã de manhã, então, no campus.
Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã, boa noite para todos. Boa noite.